Carinhosamente eu te convido a abrir a palavra do nosso Pai junto comigo, no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, nós leremos a partir do versículo 25. Está escrito assim: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: O que está escrito? Como você interpreta? A isto, ele respondeu: Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força e entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Feche seus olhos mais uma vez. Paizinho, muito obrigado por tudo que o Senhor já manifestou essa noite. Nós já te sentimos em meio aos louvores. Já tivemos a oportunidade de demonstrar a nossa gratidão através das ofertas. Agora nós vamos mergulhar em um tempo de palavra. Espírito Santo de Deus, prepare uma mesa essa noite. Que nós possamos nos assentar e aprender. Aprender aquilo que está no seu coração. Aprender aquilo que está guardado, que o Senhor deseja nos revelar. Porque existem muitos mistérios. Existem coisas que foram geradas no seu coração, que o Senhor deseja compartilhar conosco, Pai. Encontre nessa noite homens e mulheres famintos, sedentos, que nós possamos realmente ser impactados por essa palavra. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos para aquilo que o Senhor espera de nós. Porque verdadeiramente nós não queremos ser como palavras vazias. Não queremos, Pai, que a nossa adoração encontre um limite. Não. Nós queremos ser homens e mulheres que agradam o seu coração. Homens e mulheres, Pai, que entendem a sua vontade. Homens e mulheres que respondem aquilo que o Senhor tem no coração. Eu quero declarar, Pai, mentes cativas ao Senhor nessa noite. Corações como a boa terra. Que a semente, ela possa germinar, frutificar. Que nós possamos sair daqui edificados, transformados, restaurados, libertos, curados pela Tua palavra. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade. A casa é sua, toda adoração é sua. Manifeste-se, Pai, com poder, com glória, com verdade. Manifeste-se, Espírito Santo. Que o fogo da sua glória venha queimar toda a nossa impureza. Que o fogo da sua glória venha queimar todos os nossos achismos. Que o fogo da sua glória venha queimar tudo aquilo que é humano. Nós precisamos da tua presença doce. Eu oro em nome de Jesus e a igreja diz: Amém. Se você tivesse a oportunidade de estar diante de uma pessoa que você considera especial, inteligente, e diante dela você pudesse fazer uma pergunta, qual pergunta você faria? Nós sabemos que o que move as nossas vidas não é simplesmente as respostas que nós temos, mas são as perguntas.
Porque as respostas, elas são derivadas daquilo que nós perguntamos. E muitas vezes nós deixamos de desfrutar coisas incríveis, extraordinárias, porque nós não sabemos aquilo que queremos, por isso não perguntamos a Deus os caminhos que nós devemos pegar para alcançar aquilo que já está no coração dele em relação a nós. Porque, irmãos, Deus já tem algo gerado no coração dele sobre você. No Salmo 139, o rei Davi vai dizer que todos os nossos dias já estão escritos no livro de Deus, mesmo antes deles existirem. Isso quer dizer que os céus têm expectativas que nós possamos cumprir um caminho que Deus já apontou, já escreveu para as nossas vidas. Só que a maioria das vezes nós não sabemos qual é esse caminho. A maioria das vezes nós nos perdemos, porque não sabemos o que Deus espera de nós. É muito comum conversarmos com pessoas que vivem uma grande e profunda crise. E essa crise é: o que Deus espera de mim? Qual é o meu propósito? Muitas são as vezes que nós confundimos propósito com promessa. Promessa é algo que Deus deseja nos dar. Propósito é aquilo que Deus nos criou para fazer. O texto que lemos mostra que Jesus estava ensinando. De repente, um perito da lei, ou seja, alguém proeminente, alguém inteligente, reconhecido por sua sabedoria, se levanta com o desejo de colocar Jesus à prova, ou seja, deixar Jesus numa situação desconfortável, e faz a pergunta mais inteligente que alguém pode fazer. Mesmo com a intenção errada, essa pergunta é reveladora, é libertadora. Ela tem o poder de mostrar para nós aquilo que Deus espera de nós. E a pergunta que ele faz para Jesus é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Não é a primeira vez que nós vamos ver essa pergunta na palavra. Nicodemos, um mestre da lei, alguém também muito inteligente, no livro de João, no capítulo 3, está diante de Jesus e ele faz uma afirmação: bem sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se esse alguém não estiver com Deus. Perceba que ele está, de alguma forma, reconhecendo que Jesus é vindo da parte de Deus. Perceba que ele está dizendo: olha, é impossível alguém fazer o que você faz, porque humanamente o que está acontecendo não é explicável. Os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os mortos estão ressuscitando. Isso não pode ser obra humana. Só que a resposta de Jesus, ela responde não aquilo que sai dos lábios de Nicodemos. A resposta de Jesus responde à pergunta que está no coração de Nicodemos. E Jesus vai dizer para aquele homem: ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. O que Jesus está querendo mostrar? Por um caminho humano, por um caminho natural, é impossível alguém entrar no reino de Deus. Para alguém acessar esse lugar, precisa de um novo nascimento. O primeiro nascimento, irmãos, é o nascimento natural. Todos os dias, milhares de crianças nascem, fruto
de escolhas entre um homem e uma mulher, que decidem se relacionar. E a partir dessa relação vem uma criança. Nós não temos o controle sobre esse nascimento. Mas o segundo nascimento é fruto de uma escolha, de uma decisão. É fruto de um olhar para Jesus. E quando nós olhamos para Cristo, Ele quebra as nossas certezas. Ele muda o nosso foco. Ele restaura aquilo que está desalinhado dentro da nossa alma. É um nascimento espiritual que foi profetizado em Ezequiel no capítulo 36, quando no meio do caos, o Espírito fala para Ezequiel: olha, vai chegar um dia que eu trocarei o coração de pedra por um coração de carne. Eu vou pegar o meu espírito, Ezequiel, e eu vou colocar no meu povo. Eu vou aspergir uma água pura, uma água transformadora sobre eles. É uma mudança de direção. Nicodemos fica assustado, e mesmo sendo tão inteligente, ele faz uma pergunta louca, que mostra que realmente ele estava confuso. Ele diz: olha, posso eu entrar no ventre da minha mãe e novamente voltar a nascer, já sendo de idade avançada? Jesus diz: não, Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasce do Espírito e da água, esse sim vai ver o reino de Deus. Depois, em Mateus 19, nós vamos ver um jovem rico. Alguém que venceu na vida, conquistou muitos tesouros, e ele está diante de Jesus e faz a mesma pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus então vira para aquele homem e diz: olha, cumpra as leis. Honra seu pai e sua mãe. Não mente, não roube. Aquele jovem cheio de si, ele vai dizer: tudo isso eu cumpro, tudo isso eu faço. E, irmãos, realmente eu acredito que ele fazia, porque Jesus não questiona isso, mas Jesus dá uma nova direção. Então agora você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O que Jesus está mostrando para aquele jovem? O seu coração não pode estar apegado a nada que é terreno. A sua esperança não pode estar naquilo que você construiu. Irmãos, é muito comum nós nos apegarmos àquilo que nós construímos. É muito comum a nossa relação com Deus ser uma relação onde, de alguma forma, a única coisa que eu busco é aquilo que Ele tem nas suas mãos para me entregar. E nós esquecemos que verdadeiramente vai chegar um dia que Ele vai vir buscar a sua igreja. Nós esquecemos que esse céu e essa terra vão passar. Jesus vai voltar. Só que de repente, assim como eu, você ouviu a vida toda. E agora eu lembro da minha avó me dizendo: Glautinho, toma cuidado, porque Jesus vai voltar. E eu fui crescendo e ouvindo mensagens sobre essa volta. Só que cresci, estudei, casei, tive filhos e Jesus não voltou. E eu não sei você, mas naturalmente essa certeza ela começa a ser esquecida pela minha alma. Naturalmente eu vou vivendo como se a vida fosse só aqui. Só que Ele vai voltar.
E vai ser como um piscar de olhar. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer um culto fúnebre, eu viro e falo, olha, para fulano, Jesus já voltou. Porque nós pensamos muito naquilo que está escrito em Apocalipse, os céus abrindo, Jesus vindo em cima do seu cavalo, na sua cabeça um diadema, na sua cinta uma placa de ouro, vestido com as vestes brancas, sujas de sangue, na sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores, os seus olhos como chama de fogo, a sua boca como uma espada afiada. Mas vai chegar esse dia. Mas pode ser que ele volte para mim daqui a pouco. E a pergunta que eu me faço é, se eu estou preparado para encontrar com o meu noivo? Se eu passei pelo processo do novo nascimento? Se eu me desgarrei de tudo que eu construí aqui? Irmãos, é muito importante realmente nós querermos o bem da nossa família. É muito importante nós queremos deixar coisa para os nossos filhos. Cara, isso é fantástico. Mas o maior tesouro não é aquilo que nós vamos deixar para eles, é o que nós vamos deixar neles. Estou vendo aqui, Julico, eu não esqueço. Vai se passar 20 anos, eu não vou esquecer. O dia que eu estava sentado com você ali no sofá com o pastor Rafael, que você veio com um livro, abriu um desenho da sua filha, que falou, papai, se Jesus viesse hoje, você seria um discípulo dele, porque você me revela Jesus. Nós podemos pensar no legado financeiro, sim, mas nós também temos que pensar no legado espiritual. Porque nós estamos preparando uma outra geração que vai dar continuidade àquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E é o nosso dever revelar Cristo para os nossos. Então, para Nicodemos, é o novo nascimento. Para o jovem rico, é o vende tudo o que tem e me siga. Mas para esse intérprete da lei, Jesus ele dá uma outra sugestão. Por quê? Porque ele não responde à pergunta que ele faz. Muito pelo contrário, Jesus devolve a pergunta. E se no primeiro momento ele queria deixar Jesus desconfortável, agora Jesus deixa ele desconfortável. Por quê? Porque Jesus vira para ele e fala assim, como que você interpreta? Todo mundo sabia quem aquele homem era. Ele era reconhecido pela sua inteligência. Quando tinha algum problema na aplicação da lei, era ele que era convocado para interpretar. Ele não podia falar não sei. Ele tinha que dar uma resposta. E ele resume toda a lei em 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a você. Irmãos, o pecado teve um efeito devastador na vida do homem. Se nós pegarmos lá no jardim, Deus fala para Adão e Eva o seguinte, olha, se vocês comerem dessa fruta, vai produzir morte. E a primeira morte que o pecado, ela causa, é uma morte espiritual, na relação do homem com Deus. A segunda morte é uma ruptura da relação do homem com o homem. Porque depois que ele sai do jardim, o que acontece? Caim mata Abel. Perceba que o que está sendo revelado aqui é muito profundo. É Jesus revelando de uma vez por toda que toda a consequência do pecado seria pago nele realmente. Porque quando aquele homem diz, olha, eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo, Jesus vira para ele, isso mesmo, agora vai lá e faz. O fariseu era legalista. Ele acreditava que era especial, que alcançaria a salvação a partir da obediência às leis, a partir de conceitos que eles mesmos criaram.
Só que Jesus mostra que é impossível o homem se salvar sozinho. Por mais inteligente que seja, por mais sábio que possa ser, é impossível o homem salvar a si mesmo, porque a nossa essência é pecaminosa. Romanos, no capítulo 7, Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não desejo, esse sim eu. Se eu já não faço o que eu quero, não sou eu que faço, e sim o pecado que existe em mim. Então naquele momento, aquele homem olha para si como um pecador, e ele fica constrangido, porque ele percebe que não vai ser a lei, não vai ser os bons modos, não serão os preceitos morais. Nós não temos a capacidade de nos salvar, por isso todos nós precisamos desesperadamente de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Envergonhado, agora ele tenta se justificar. Quem é o meu próximo? Jesus então olha para aquele homem e resolve contar uma história, conhecida como uma parábola. Ele vai dizer o seguinte: certo homem, saindo de Jerusalém em direção a Jericó, o templo, o lugar da adoração, ficava em Jerusalém. Todos os dias, milhares de judeus iam em Jerusalém adorar. Só que esse homem saiu de lá e está voltando para Jericó, uma distância de 27 quilômetros. De repente, alguns salteadores, alguns assaltantes vão até esse homem e assaltam. E agora começam a agredi-lo e deixam esse homem no chão como alguém que estava morto. Só que a história não termina. Jesus vai dizer: de repente, vem um homem, um sacerdote. O sacerdote era considerado alguém especial. O sacerdote era considerado alguém que foi escolhido por Deus. O sacerdote era responsável pelo sacrifício, pela adoração. Era alguém que carregava dentro de si o rótulo, era o enviado de Deus para a terra. E de repente esse homem vem e se depara com aquele que estava como morto. Só que, mesmo sendo um representante de Deus, mesmo sendo alguém tão especial, aquele sacerdote, ele olha e segue para o outro. Ele olha e segue para o outro lado. Ou seja, ele não se envolve. Ele não chega perto. Ele não exerce misericórdia. Ele não revela Deus. É simplesmente alguém que vive das atribuições, que vive dos rótulos, que vive dos títulos, que vive do reconhecimento. Mas não é alguém que quer se envolver. Nós vemos muitos pastores nesse tempo agindo dessa mesma forma. Conversamos com pessoas machucadas, porque a religião levantou barreiras. A religião criou divisões. A religião disse que existem algumas pessoas que são ungidas, são especiais para Deus, que algumas orações são ouvidas, que algumas pessoas são poderosas, como se Deus tivesse filhos preferidos. Pode ser que você chegue aqui nessa noite, assim como um dia eu cheguei e subi essas escadas, machucados pela religião. Sabe por quê?
Eu não me relacionava com Deus. Eu me relacionava com Deus através de pessoas. E o dia que eu me machuquei, o dia que eu me feri, o que eles fizeram? A mesma coisa que o sacerdote fez. Quem sabe é desse mesmo modo que você se sente? Machucado. E hoje você pensa assim, deixa eu aqui no meu cantinho, deixa eu sentar aqui na minha cadeira. Tá bom, eu vou à igreja, eu ouço a palavra, eu sou até tocado, mas a partir daí eu já não quero mais. Colocamos limites para a ação de Deus na nossa vida. Colocamos limite para aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Mas logo depois, vem um segundo personagem, uma outra pessoa. E eu imagino que agora vai ser alguém desejoso de se envolver, de participar, de ajudar. Sabe por quê? Porque era um levita. Alguém que também tinha atribuições. Alguém que se tornou uma referência a partir daquilo que fazia. Que às vezes a gente senta e olha e fala, meu Deus, que bênção! Como eu sou tocado! E vamos criando um conceito sobre essa pessoa. Porque nós humanos somos assim. Mas a palavra vai dizer que o levita, ele até se aproxima um pouco mais. Mas sabe o que o levita também faz? O levita vai embora. Quando as nossas referências caem, quando as pessoas que nós acreditamos, elas nos frustram, a nossa fé em Deus vai ser colocada à prova. Porque muitas são as pessoas hoje que estão fora da igreja, porque um dia foram machucados. Mas a verdade é que eles nunca se relacionaram com Deus. Eles se relacionaram com o culto. Eles se relacionaram com pessoas. Criaram ídolos para si. Mas, irmãos, ninguém pode ficar entre a nossa adoração e o nosso Deus. Não existe oração melhor ou pior. Não existe alguém mais ungido ou menos ungido. O que existe são corações sinceros e espíritos quebrantados. E isso não está disponível a apenas uma pessoa ou outra. Isso está disponível a todo aquele que busca, a todo aquele que tem sede e a todo aquele que tem fome. Então, agora aquele homem está lá. Mas de repente Jesus diz que vem uma outra pessoa. Existe um consenso teológico que aquele homem que estava ferido, machucado, era um judeu. A parábola só fazia sentido por isso. E quem sabe o perito da lei pensou, agora vai vir um outro judeu. E esse judeu vai ajudar. Mas de repente Jesus diz que vem um samaritano. Vem alguém que eles odeiam. Vem alguém que é considerado inferior. Alguém que eles não querem se relacionar. Alguém que não pode se assentar à mesa. Que ninguém quer perto. Vem uma pessoa que é considerada impura, indigna. Mas, mesmo com tantos rótulos, ao ver aquele homem caído, machucado, o samaritano resolveu fazer alguma coisa. E Jesus vai dizer que ele pegou o óleo, ele derramou em suas feridas. Ele pegou aquele homem e colocou na sua carruagem. Ele levou até uma hospedaria. Chegando lá, ele manda que aquele homem receba todo o tratamento necessário.
Ele pagou com 2 denários, 2 dias de trabalho. Mas ele vai além. Ele diz assim: se ele precisar de mais alguma coisa, você pode fazer, porque eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar, toda a dívida dele vai ser paga. Ao ouvir essa história, o intérprete fica assustado. E Jesus agora faz para ele uma pergunta: qual desses foi o próximo do homem ferido? E o intérprete vai dizer: aquele que agiu com misericórdia. Irmãos, Jesus nunca vai pedir que você faça por alguém aquilo que antes ele não fez por você. O evangelho do reino de Deus não exige nada de nós que antes Jesus não tenha feito. Por isso Paulo vai dizer que ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é aquele que conhece as nossas dores, as nossas limitações, porque ele levou sobre si. Ele sentiu tudo aquilo que nós sentimos. Ele passou por tudo que nós passamos. Sabe quem é o samaritano? É Jesus de Nazaré, que resolveu nos resgatar quando nós não tínhamos nada para oferecer. Quando nós andávamos como errantes, como nós andávamos machucados, feridos, buscando em tantos lugares algo que preenchesse a nossa alma, Ele estendeu as suas mãos. Ele cuidou das nossas feridas. Ele nos carregou no colo. E o grande desafio que nós temos hoje é agora olhar para o próximo da mesma forma que Ele olhou para nós. O desafio da igreja nesse tempo é não se tornar indiferente ao que está acontecendo no mundo. Porque o mundo está pulsando com dores de parto. O mundo está machucando, as pessoas estão feridas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão procurando um lugar para poder encontrar a paz. E nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós temos o amor que muda, nós temos o Deus que restaura, nós temos o Deus que cura, nós temos o Deus que renova, nós temos o Deus que é bom para aquele que está faminto, nós temos o Deus que é água para aquele que está sedento, é liberdade para quem está preso. Esse Deus, Ele tem que ser louvado e manifestado. Sabe, eu não sei você, mas eu sinto no meu espírito que as almas estão desesperadas, irmãos. Existe um grito de socorro ecoando de almas que estão famintas do lado de fora. Só que muitas vezes nós não queremos nos envolver. Muitas vezes nós preferimos ficar no nosso lugar confortável. Mas o que nós temos é poderoso demais para ficar guardado dentro da gente. Mas pastor, eu não sou teólogo. Mas pastor, eu não sei a Bíblia decorada, eu não sei orar, eu não sei. Ei, as pessoas estão cansadas de teologia. As pessoas querem ouvir, sabe o quê? Aquilo que Deus fez na sua vida. As pessoas querem ouvir que um dia você estava perdido, que um dia você escolheu caminhos errados, assim como eu. Fui parar lá no fundo. Mas foi nesse lugar, dentro de uma boate totalmente embriagado, que o bom samaritano chegou. E ele falou para mim: eu renovo todas as coisas. E esse Deus te trouxe aqui nessa noite para te renovar. Esse Deus te trouxe aqui nessa noite para curar as suas feridas, para limpar as suas cicatrizes. Esse Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: ei, os céus têm expectativas sobre você.
Existem pessoas que estão ao seu redor esperando você abrir a boca e dizer: existe um lugar seguro, existe um lugar de paz, existe um lugar de cura, existe um lugar de amor, existe um lugar de felicidade, existe um lugar onde nada lá fora vai abalar, porque esse lugar é no Senhor, na sombra do Onipotente. Esse lugar é só para quem tem a capacidade de olhar para o alto e ver que de lá vem o socorro. Igreja! Igreja! É chegado um novo tempo. Igreja de Jesus. Nós não podemos nos conformar com o mundo. Tem muita coisa absurda acontecendo. Se você ler Mateus capítulo 24, você vai ver que verdadeiramente nós já estamos no princípio das dores. Mas nós como igreja estamos adormecidos. Nós como igreja estamos esperando as coisas acontecerem. Quando na verdade, uma atitude na terra move os céus. Porque a palavra diz que aquilo que é ligado na terra vai ser ligado nos céus. A palavra diz que se nós pedíssemos, Ele nos daria. Que se nós clamássemos, Ele ouviria. Que se nós nos humilhássemos, Ele iria sarar a nossa terra. E eu creio em nome de Jesus que chegou esse tempo. Se você também crê, eu te convido a se colocar de pé, glorificando ao Senhor, liberando palavra para Ele. Isso. E essa pergunta é para você se responder. O que eu tenho feito? Qual é o meu chamado? O que Deus espera de mim? Será que verdadeiramente eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva? Será que eu estou sendo essa resposta? Todas as vezes que Jesus andava pregando, existia 3 categorias de pessoas que andavam com Ele: os consumidores, aqueles que só queriam os milagres, os seguidores, que até queriam aprender algumas coisas, mas não se envolviam. E existia o discípulo, aquele verdadeiramente que largou tudo, aquele que abriu mão de tantas coisas para viver aquilo que Deus queria que ele vivesse. Nessa noite você vai se reposicionar nesse reino. Essa oração eu não posso fazer por você. Essa oração é você e seu Deus. Nessa noite você vai olhar para tudo aquilo que Deus já falou sobre você e perceber se hoje você está no centro dessa vontade ou não. Essa noite você vai olhar e vai dizer para Deus aquilo que precisa ser mudado em você. O pecado que tem te dominado, que tem te atormentado, que não tem deixado você ser o que Deus quer. Essa noite você vai pedir que o bom samaritano vá em sua direção e derrame o óleo em suas feridas. Mas é você e ele. Agora, tudo que ele espera é ouvir as verdades que saem do seu coração. Agora, tudo que ele espera é que você entenda que existe um propósito na sua vida. Um propósito muito maior do que você mesmo. Um propósito muito maior do que tudo que você viveu, do que tudo que você possa viver ou conquistar. Existe algo que foi gerado nos céus. E eu creio com muita fé no meu espírito que Deus está querendo derramar algo novo sobre a sua vida. Eu creio em nome de Jesus que existe um fogo que não se apaga, que existe uma chama que arde, e que em nome de Jesus nessa noite Ele vai te limpar, Ele vai restaurar. Fogo do Espírito Santo, nós queremos te pedir, faça em nós o seu querer. Aqueles que entraram aqui fracos, aqueles que não conseguem mais visualizar, Pai, aquilo que o Senhor deseja, que seja uma noite de confirmação dos céus, que seja uma noite, Pai, onde verdadeiramente nós vamos nos desesperar na sua presença, ao ouvir a sua voz, a olhar a sua face. Espírito Santo de Deus, levante nesse lugar um exército
exército de Deus. Pai, eu te peço, levanta homens e mulheres, discípulos e discípulas, famintos pela tua presença, homens e mulheres que não se importem com nada que não seja fazer a sua vontade. Eu creio, Espírito Santo, eu creio e oro em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que essa obra não é humana. O que o Senhor vai fazer não é humano. O que o Senhor vai fazer não é sobre igreja, é sobre o povo que chora, que clama, que se rasga. E em nome de Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Uma igreja santa, uma igreja viva, uma igreja que anela pela sua presença e desesperadamente busca por ela todos os dias. Receba, Pai. Receba corações nessa noite. Receba, Pai, orações nessa noite. Colha e leve para o seu trono de glória e faça tudo novo. Faça tudo novo. Nós declaramos o novo de Deus. Nós declaramos arautos sendo levantados nesse lugar, faróis que brilham com intensidade, apontando para uma direção. E essa direção é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Eu oro em nome de Jesus. Você que crê, recebe, eu te convido a erguer as suas mãos, a dar a melhor salva de palmas ao Senhor. Nos leve em paz. Continue trabalhando em nós. Vai em paz, que Deus te abençoe.